Olá, bem-vindo você que nos acompanha nas redes sociais. O meu nome é Frei Jacir de Freitas e hoje quero refletir com você sobre a Assunção e Dormição de Maria, na Bíblia Apócrifa e na Bíblia Canônica. Pois bem, na liturgia da Assunção de Maria católica, na liturgia católica, são propostos 3 textos bíblicos, a saber: a mulher vestida de sol, de Apocalipse 12, a ressurreição de Jesus, de 1 Coríntios 15, e a visita de Maria à sua prima Isabel, em Lucas 1. E eu começo te perguntando, que relação existe entre esses textos e a Assunção de Maria? O que diz a Bíblia Apócrifa, a Bíblia Apócrifa, sobre a Assunção e Dormição de Maria? Aqui tem toda essa tradição nossa, muito interessante, que você vai conhecer. Maria, de fato, foi assunta ao céu, morreu ou dormiu? E vamos ver também a maternidade de Maria em oposição ao poder de Neros, de ontem e de hoje. E olha só o que eu preparei para você. Assunção e Dormição de Maria na Bíblia Apócrifa. Tradição, maternidade e poder. Nero vive. Tradição, maternidade e poder. Vamos entender tudo isso em relação à questão da Assunção e Dormição de Maria. Não saia daí que você vai entender tudo isso. Pois bem, Assunção significa elevação, isto é, Maria foi elevada para o céu por Jesus. Interessante, na língua italiana, que é muito próximo como a nossa ao latim, chama-se elevador, se diz ascensore, ascensore. Então o que te eleva, nós chamamos elevador. Parecido com Assunção, não melhor do que o português. Já a dormição refere-se ao sono de Maria antes de sua ascensão. O que equivale talvez dizer que ela não morreu, mas dormiu. E se não morreu, como poderia ter ressuscitado? Boa pergunta, não? Bom, na tradição da devoção à Assunção e Dormição de Maria, devemos entender que cristãos ortodoxos do Oriente e os católicos do Ocidente têm tradições diferenciadas na celebração da Assunção e Dormição de Maria. Foi o imperador Maurício, entre os anos 592 e 62, que decretou que o Império Romano, todo ele, deveria celebrar também no Ocidente a Dormição de Maria. Mas no Oriente, a Dormição e a Assunção, ora do corpo, ora da alma. Com os papas Adriano I, morto em 795, e Pascoal, em 824, a festa da Dormição, de tradição, portanto, oriental, passou a ser também chamada de Assunção de Maria em todo o Império. Chegou até nós hoje, celebrada no 15 de agosto, também naquela época. Entre os cristãos do século XVI e XX, houve então uma reviravolta na crença da Assunção de Maria. Lutero, que fez a Reforma Protestante, por exemplo, ele negou o fato, argumentando que isso não está na Bíblia. Após Lutero, vários outros teólogos retomaram a questão, dando outras soluções para a morte de Maria. Francisco de Sales, por exemplo, morto em 1662, diz que Maria morreu de amor. No século XVIII, iniciou-se um movimento de teólogos, bispos e até reis, solicitando ao Vaticano que estabelecesse o dogma da Assunção. Dogma significa tradição de fé. Esse movimento mariano se estendeu até o século XX. E foi nesse interim que Maria apareceu em vários lugares do mundo. E as devoções aumentaram, as congregações religiosas se intitulavam sobre a proteção e a devoção de Maria, bem como os movimentos laicais no século XX. Em 1854, com a encíclica Ineffabilis Deum, Maria é declarada Imaculada Conceição. Mas foi em 1950, com a consequência lógica do dogma da Imaculada Conceição,
e atendendo então a pedidos e respostas de questionários enviados ao episcopado católico, o Papa Pio XII declarou o dogma da Assunção de Maria em corpo e alma à glória celestial, com a carta apostólica Magnificensissimus Deo, ao afirmar: definimos ser dogma divinamente revelado que a Imaculada Mãe de Deus, sempre virgem, cumprindo o curso de sua vida terrena, foi assunta de corpo e alma à glória celestial. Bom, agora vamos então ver depois da tradição de forma geral, vamos ver na Bíblia Apócrifa. Então, a Bíblia Apócrifa conserva aqui, então, textos de caráter hagiográfico, isto é, da história da vida de Maria, e também de caráter assuncionistas, que trata o tema de Assunção de Maria. São, então, portanto, estes livros. Livro do Descanso, do século III, mais antigo. Livro de São João Evangelista, o teólogo, sobre a passagem da mão de Deus, do século V. Livro de João Arcebispo de Tessalônica, esse foi fundamental, Tessalônica na Turquia. Trânsito de Maria de Pseudo-Militão de Sardes, do século IV. E Trânsito de Maria do Pseudo-José de Arimateia, esse aí é um texto mais tardio. Em Tessalônica, então, o bispo tentou convencer as comunidades a celebrar a festa da Assunção de Maria, e surgiu então este apócrifo. Nesses relatos é dito que 3 dias antes de morrer, Maria recebeu de Jesus o anúncio de sua morte no Monte das Oliveiras. Uma outra tradição diz que ela recebeu de um anjo uma palma como garantia da palavra de Jesus sobre a sua morte. Maria então se preparou para o dia em que a sua alma sairia do corpo. Os apóstolos chegaram da missão, primeiro João, seguido dos outros. Em sua casa em Jerusalém, na presença dos apóstolos, Maria dormiu. Jesus então vem ao seu encontro, pede aos apóstolos que preparem o corpo e levem até um lugar indicado para ela, no vale de Josafá. Olha a imagem dessa ícone, Jesus com a alma de Maria em suas mãos. E aí vai acontecer cenas inusitadas durante o cortejo. Judeus querem destruir o corpo de Maria. Quando Pedro, então, os apóstolos... Aí tem uma história interessante, se quiser saber mais, leia então aí na Bíblia Apócrifa. Não vou dar os outros detalhes agora, não alcança o tempo. Quando Pedro e os apóstolos chegam ao sepulcro, eles depositam o corpo de Maria e sentam-se à porta. E lá tem uma discussão muito interessante sobre a figura de Pedro e Paulo. Se Paulo poderia ser considerado ou não apóstolo. Então Jesus aparece novamente rodeado de anjos, saúda os apóstolos com desejo de paz. Exalta o fato de Maria ter sido escolhida para que dela ele pudesse nascer. Por fim, ele pede aos anjos que levem o seu corpo para o céu, fato que veio a ser chamado de Assunção de Maria. E quando o corpo chega ao céu, Jesus coloca a alma novamente em seu corpo glorioso e a coroa como rainha do céu. Interessante, né? A coroação de Nossa Senhora no mês de maio tem a ver com toda essa tradição apócrifa. Sabe qual o apóstolo que não estava presente quando Jesus veio então buscar o corpo de Maria? E o que aconteceu com ele? Quer saber? Leia lá na Bíblia Apócrifa, muito interessante. Bom, resumindo tudo isso, eu diria o seguinte: nos apócrifos assuncionistas, podemos identificar 4 modelos da morte de Maria. Primeiro, ela dorme. Sua alma é acolhida por Cristo e levada para o céu. Então seu corpo é levado para um sepulcro e depois de 3 dias é levado ao paraíso. Alma e corpo são reunificados somente no fim dos tempos. Nesse modelo encontramos então a dormição e trânsito de Maria. E essa é a tradição mais antiga sobre a morte de Maria. Um segundo modelo o seu corpo é separado da alma e reunificado após um tempo determinado de 206 dias, ocorrendo assim sua ressurreição. Modelo também muito antigo.
Terceiro modelo, Maria não morre, mas é arrebatada de corpo e alma para o céu, onde é acolhida em vida e glorificada como rainha do céu. Nesse modelo, então, pode-se falar também de Assunção de Maria, modelo que aparece depois do século VI. Quarto modelo, Maria dorme, morre. Durante 3 dias seu corpo fica separado da alma, mas são reunificados. Nesse modelo, Maria volta a ser humana completa e é levada para o céu por Jesus, ocorrendo, portanto, a sua, nesse modelo, Assunção. Esse quarto modelo é mais claro quanto à Assunção de Maria e é também mais recente historicamente. Nele se encontra a união da dormição com a Assunção. E foi esse modelo de fé que serviu de base para o estabelecimento do dogma da Assunção de Maria, como falávamos anteriormente, em 1950, o qual deixa em aberto as duas possibilidades, a de que Maria foi acolhida em vida no céu e de sua passagem ou não pela morte física. Isso é uma tradição de fé, de fato, uma incógnita. As narrativas, agora vamos passar agora para o texto bíblico, daqueles textos que eu tinha falado anteriormente. Então, o que vai acontecer? A narrativa de Apocalipse 12, 1 a 12, datado por volta do ano 100 da Era Comum, nessa narrativa foi logo identificada com a figura de Maria. No céu, uma mulher grávida, Maria, é vestida de sol. Ela domina a lua com a sua coroa de 12 estrelas. Um dragão cor de fogo quer devorar o filho que ao nascer vai para junto de Deus. Já a mulher foge para o deserto. Então estamos aí diante da linguagem de sinais. O que poderíamos dizer? A gravidez representa o sofrimento das comunidades que eram martirizadas pelo Império Romano após a morte de Jesus. Estar vestida de sol é o mesmo que estar integrada com a natureza e com Deus. Luz, Deus que é luz. As 12 estrelas são o novo povo de Deus. As 12 tribos, então, tornam-se os 12 apóstolos e as novas comunidades de fé. Continuando, então, a nossa reflexão, o dragão é o poder do mal, do qual não se pode dizer o nome, mas todos sabiam que era Nero, o imperador que mandava queimar cristãos vivos para iluminar as noites romanas. O vermelho é o sangue derramado por ele. O número 666 é a soma do número das 3 letras hebraicas que compõem o nome do imperador César Neron. Em hebraico, cada letra corresponde a um número. O 6 é a imperfeição para o judeu. Já o 3 significa que o que se diz é durável, por isso é verdadeiro. Por isso na Bíblia aparece 3 várias vezes, observe. 6, portanto, repetido 3 vezes, 666, é, portanto, o número para identificar a besta da qual não pode ser dito o nome, por causa da perseguição. Bom, Nero, que viveu entre 37 e 68, foi um imperador que se achava dono do mundo, ao impor sanções aos povos que não se curvavam ao poder do Império Romano. Ele, Nero, mandava matar a todos que se opunham ao seu domínio, até mesmo amigos que se rebelavam. Nero condenou ao suicídio, olha que interessante, o seu tutor de infância, o filósofo Sócrates, o que de fato ocorreu em 65 da nossa era. Ele exigiu, imagine, o assassinato de sua própria mãe, Agripina, no ano 59, e assim foi. Fez muitas artimanhas para matá-la, não conseguiu, depois mandou assassiná-la, porque ela era oposição a ele. Mandou exilar e executar a sua primeira esposa, Cláudia Otávia. Textos apócrifos e judaicos e crenças cristãs alimentaram a ideia de que Nero havia se reencarnado no imperador Domiciano em 96 da nossa era, época da redação do Apocalipse. Por fim,
Nero era um megalomaníaco. Vou repetir, Nero era um megalomaníaco, isto é, uma pessoa com transtorno psicológico caracterizado por delírios de grandeza, poder, relevância ou onipotência. O que eu digo agora? Qualquer semelhança com nossos dias em tempos de taxação é mera coincidência. É mera coincidência. Bom, não precisa dizer, né? Apocalipse 12 conclui com a esperança apocalíptica de que o menino nascido da mulher irá tirar do sono o imperador todo-poderoso. Então, essa ideia é retomada em Lucas 1, 39 a 56, ao afirmar que o poder de Maria, mãe do Salvador, é o de ser a mãe do Senhor, de ser a bem-aventurada de Deus, que a escolheu para derrubar os poderosos dos seus tronos, elevar os empobrecidos. A força dela vem de Deus e do Filho que trazia no seu ventre. O texto de 1 Coríntios nos fala da ressurreição de Cristo para afirmar que esse também é o nosso destino. Cristo ressuscitou dos mortos. Uma vez que a morte veio por um homem, também por um homem a ressurreição dos mortos. Porque do mesmo modo que Adão e todos morreram, assim também em Cristo serão todos restituídos à vida. Ressurreição, então, concluindo, tem relação direta com Apocalipse. Bom, vamos concluir a nossa reflexão. Eu diria então, o desafio teológico e pastoral em relação à Assunção de Maria é: se ela morreu ou dormiu, se ela não morreu, isto é, dormiu, a morte não teve incidência sobre ela. E se não teve incidência sobre ela, como justificar a ressurreição? Como o Filho, sendo divino, morreu e ela não? Boa pergunta, não? Maria então teria tido mais privilégio diante de Deus que o seu próprio Filho? Com a ressurreição a morte é vencida, mas se Maria não morreu, foi assunta, isto é, arrebatada de corpo e alma ao céu, como Enoque, com ela a morte não foi vencida. Por outro lado, a Assunção de Maria ressalta a importância do ser mulher. Lembra que eu falei no início da maternidade? Mulher tão duramente desprezada pelo preconceito patriarcal judaico. Com Maria e Jesus, a condição humana é elevada à glória trinitária. No mistério da ressurreição de Jesus e Assunção de Maria, Deus age impedindo a continuidade da injustiça humana, derrubando do trono os poderosos e elevando os humildes. A pobre e desprezada mulher da vila de Nazaré, da vilazinha de Nazaré, foi exaltada. Um futuro de esperança escatológica sempre descortina para todos que vivem à margem da sociedade, na figura de Maria, assunta ao pódio do céu. Em Maria e com Maria, o mais profundo de nossa essência, a maternidade, é resgatada. Quem já fez a experiência de ir à Aparecida do Norte, a casa da mãe, isso é dito lá em todos os lugares, poderá entender melhor o que eu estou querendo afirmar. Devoção e maternidade. Tudo por lá respira maternidade. Por fim, meu povo, que a celebração canônica e apócrifa da Assunção de Maria reacenda em nós a maternidade, a integração da mulher na nossa história de vida e o desejo de vida, e que o desejo de vida possa superar a morte e todas as formas de injustiças sociais provocadas pelos Neros do século XXI. Um abraço, fique com Deus e até a próxima, se ela assim o permitir. E não deixe de compartilhar esta nossa reflexão.